Olá, tudo bem, Maria Cristina? Tudo bem. Diga, Maria Cristina, como é que eu posso te ajudar? Nossa, eu tô cheia de dúvida, porque a minha Manda. mãe era diabética e teve um punhado de complicação, como já tinha te falado, né? E eu cheguei na nutricionista, mas ela me passou uma dieta porque eu realmente não tô conseguindo fazer ela. E com isso eu tô cheia de dúvida. Eu fico sem saber se eu posso comer pão de sal, se eu não posso, se eu posso comer um doce depois do almoço ou uma fruta. E não tô perdida. E a glicemia deu 96, mas a glicada deu 5,7. Me parece que é pré-diabética, não é? Então, olha, 96 ainda está dentro da faixa normal. Só que está muito perto do limite, que o limite é 99, né? Normal 99 e até de 100 até 125 é considerado pré-diabetes. Só que 96 indica, principalmente porque sua mãe é diabética, indica que está evoluindo para o diabetes. Então a gente precisa tomar medidas aí para resolver esse problema, só que não é pensando em reduzir o açúcar. A gente vai entender como é que estão os seus hábitos para que a gente faça as mudanças e você consiga de fato reverter. Então a gente resolve a raiz do problema. E aí, o que acontece? Muita gente chega no nutricionista, no médico, com a glicemia um pouquinho alterada, como está a sua, e aí a gente tem um problema, porque muitos médicos e muitos nutricionistas estão focados em diminuir a glicemia. E parece óbvio que se a glicemia, que é o açúcar no sangue, está alto, parece óbvio que a gente tem que cortar o açúcar, né? O açúcar e tudo que vira açúcar rápido, que é o pão branco, o pão de sal, né? No caso, é o pãozinho francês, né? Que a gente conhece aqui, é o pão de sal, cada lugar ele tem um nomezinho. Mas assim, os pães brancos, massas, macarrão, arroz branco, tudo que, quando a gente come, vira açúcar rápido no sangue, o nutricionista tende a diminuir drasticamente ou, em alguns casos, até cortar, falar que você não pode comer. Eu não sei como que a sua nutricionista colocou aí na sua dieta, mas toda vez que uma dieta ela sai muito da sua rotina, daquilo que você gosta de comer, dos horários que você costuma se alimentar, é muito diferente do cardápio que você costuma fazer para você e para sua família, você não consegue seguir. Fica muito difícil. E pior, desenvolve ansiedade, medo, preocupação, muitas dúvidas, como você falou. Muitas dúvidas. O que eu posso comer, o que eu não posso? E na verdade nua e crua, e que é real, é que você pode comer de tudo. E o problema não é o que você come, mas como você come. A forma como você se alimenta, ela é muito mais importante do que o alimento em si. Então, eu estava contando um pouquinho antes aqui do brigadeiro. Gi, brigadeiro pode? Pré-diabético? Pode. Pão de sal? Pode. Macarrão? Pode. Arroz branco? Pode. Todos os alimentos podem. Mas a gente entende do que é feito esse alimento. Então, o pão branco, o doce, o brigadeiro, o macarrão, o arroz, eles são o que a gente chama de carboidratos simples. Por que eles são chamados de carboidratos simples? Porque na composição desses alimentos, a gente tem muito pouco de outros nutrientes. A gente tem muito pouca proteína, muito pouca gordura, muito pouca fibra. Então, eles são alimentos mais simples. E o que acontece? Quando você come esse alimento, aí ele tem muito açúcar. Quando você come esse alimento, a digestão tende a ser mais rápida. Como a digestão é mais rápida, o açúcar, depois da digestão, você comeu, fez a digestão rapidinho, vai um monte de açúcar para o seu sangue de uma vez. E aí o seu pâncreas, coitadinho, ele tem que trabalhar bastante para tirar esse açúcar do sangue. E aí, imagina isso por muitos anos. Muitos anos você comendo muito carboidrato ou muito carboidrato sem um acompanhamento. E por que eu falo isso? Porque mesmo esses alimentos, o pãozinho de sal,
o brigadeiro, que tem bastante açúcar, o macarrão, o arroz branco. Esses alimentos, se a gente juntar eles com outros alimentos que tenham proteína, gordura e fibra, eles vão fazer digestão mais lentamente. Porque esses outros alimentos vão atrasar a digestão, vão dificultar a digestão. E aí o que acontece? O açúcar desses alimentos entra devagarinho no seu sangue. Então o seu pâncreas ele pode trabalhar menos. E aí ele não cansa. Ao longo dos anos, você preserva o seu pâncreas. Você poupa o seu pâncreas de trabalhar tanto. E junto com isso, Maria Cristina, junto com isso, a gente tem que olhar para as quantidades de todos os alimentos que você come. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E ver se a gente não está exagerando nas quantidades e engordando. Esse é um outro problema para a glicemia. Quando a gente engorda, e aí, o engordar não é só ganhar peso, né? Porque se você corta carboidrato, o seu corpo ele vai estocar mais gordura. Então, mesmo sem ganhar peso, você engorda. Fica mais difícil para o seu corpo tirar o açúcar do sangue. Então, o objetivo, o foco de quem precisa reverter o pré-diabetes deve estar em observar as quantidades, ou seja, comer até você ficar satisfeito. Ficou satisfeito fisicamente? Você é capaz de perceber isso. Às vezes é preciso um pouquinho de treino, porque ao longo dos anos a gente vai esquecendo isso. A gente para de prestar atenção. Mas percebeu que você matou sua fome, não está mais com fome? Para de comer. Normalmente a gente come o que sobrou no prato, a gente come o que sobrou na panela, a gente vai comendo, né, para não jogar fora. Ou porque tem gente passando fome, e aí a gente acaba engordando. Esse é um ponto. E o outro ponto, quando você for comer o seu pãozinho de sal, você não vai comer só pão. Às vezes dá vontade, né? A gente pega na padaria, já dá vontade de pegar um pãozinho quentinho e mandar ver só pãozinho, né? Outro dia eu fui visitar uns parentes, minha comadre falou assim, o Gui só quer comer pão, ele quer comer pão puro. Falei, tá, então a gente vai trabalhar isso com ele para ele não comer só pão puro. O que mais a gente pode combinar aí com o pão que ele gosta também, mas que não seja carboidrato? A gente precisa combinar esse pão de sal com uma fonte de gordura, que pode ser manteiga, pode ser queijo. A gente precisa combinar esse pão de sal com uma fonte de proteína, que pode ser leite, pode ser iogurte, pode ser queijo, pode ser uma carne, uma proteína de origem animal, pode ser um ovo, muito bem. Pode ser um ovinho, mexidinho com azeite, com manteiga. E aí esse pão, ele vai cair, a digestão dele vai ser mais lenta e vai cair o açúcar devagarinho no seu sangue, o seu pâncreas não vai ter tanto esforço para digerir, né, para remover esse açúcar do sangue. Tá? Então, sim, pode comer o seu pãozinho, só não exagerar na quantidade e combinar ele com outros nutrientes. Então, qual que é a minha dica para você, Maria de Fátima? Pega o pãozinho de sal, corta um pedaço, tira um pouquinho do miolo para diminuir um pouquinho essa carga de açúcar, recheia seu pão com o que você gostar, ou corta em fatias, né, do jeito que você preferir. E aí você come metade do pão combinando com proteína, gordura, e pode ter até fruta também, um suco de fruta, pode ter. E aí você come devagar, sentindo, saboreia, sem medo, sem culpa. E aí você vai conseguir perceber melhor a sua saciedade. De repente, meio pãozinho basta para você. Às vezes, por medo, a gente come, é só hoje, não vou comer amanhã. Aí come 1, 2 pãezinhos de uma vez, né? Então é essa dica que eu tenho para te dar. Corta metade do pão, combina ele com outros alimentos, come devagar, fique atenta aos sinais do seu corpo de saciedade e pare de comer quando você não estiver mais com fome. Deixa a outra metade do pãozinho para um outro momento. Tá joia. Obrigada pela dica. Você não sabe como é que você tá me ajudando. Ficou. Nossa, você tá me ajudando muito. Que Deus te abençoe.
Amém. Obrigada. Ó, vamos acabar com esse medo. Não tem mais medo de pãozinho, né? Não, agora não, eu aprendi. Vou comer a metade, vou fazer direitinho, igual você tá me instruindo. E eu vou vencer essa. Vai sim. Depois você me conta, viu? Curte, saboreia seu pão em paz, que vai ficar tudo bem. Tá joia, obrigada. Deus te abençoe. Um beijo grande. Tchau, tchau, Maria de Fátima. Tchau, tchau.